Como acontece todo mês, eu venho agora fazer um apanhado das últimas leituras que eu completei e mostrar para vocês um pouco do que eu estou lendo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu completei, como Dublinenses, do James Joyce, o livro A Luta, da escritora brasileira Carmen Dolores, O Bem Amado, do Dias Gomes, Noturno do Chile, do Roberto Bolanho, e O Vício dos Livros, do português Afonso Cruz. Na sequência, eu vou passar a falar dos livros que eu estou lendo, como Casei com um Comunista, do Philip Roth, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, do Freud, A Formação da Leitura no Brasil, da Regina Zilberman e da Marisa Lajolo, um livraço, Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colasanti, outro livraço, Sereno Mundo Azul, da Marina Colasanti, e um livro que eu fiz uma releitura parcial, o primeiro volume da biografia do Dostoiévski pelo Joseph Frank. O momento do vídeo em que eu vou começar a falar a respeito de cada livro estará marcado aqui na descrição. Lembrando que aqui na descrição eu também sempre deixo o link para o meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Não deixe de conferir, participar e apoiar o canal através deste e-mail. Eu também deixo os links para todos os livros que eu mostro, um link de acesso para a Amazon. Comprando através desses links, sejam os livros que eu mostro, sejam quaisquer outros produtos, vocês apoiam o canal sem gastar nada a mais por isso. Lembrando que na próxima semana, semana subsequente ao lançamento deste vídeo, haverá a Prime Day. Então, de 16 a 21 de julho, haverá várias promoções. Eu espero que vocês se lembrem dos links do canal, utilizem porque é super importante. Começando então por Dublinenses. Dublinenses é uma leitura que a gente vem fazendo nos últimos meses lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. E eu a completei agora um pouco antecipadamente, já que o nosso último encontro para falar sobre os últimos 4 contos vai acontecer apenas no começo de agosto. Dublinenses foi um livro que o clube favoreceu muito, porque a princípio eu não me conectei tanto com a escrita do Joyce, eu não achei assim que os contos valessem tanto a pena, mas o pessoal do grupo, sempre muito entusiasmado, envolvido e até de posse de mais informações a respeito da obra do que eu, me convenceu e eu comecei a abrir os meus olhos. E os meus olhos ficaram completamente abertos quando eu comecei a ler vários textos críticos a respeito de Joyce e a respeito desse livro. Aí a minha cabeça explodiu, assim como os meus olhos ficaram abertos. Porque, de fato, gente, o universo do Joyce e da sua obra é tão extenso quanto o do Shakespeare. É impressionante. E o que se diz a respeito dela é muito rico. E é preciso ter em mente que o Joyce, quando escrevia justamente para que o livro tivesse muitas camadas, possibilitasse muitas leituras, tivesse diversas conexões. Então, quando alguém começa a fazer uma interpretação um pouco mais mirabolante dos livros do Joyce, não se trata apenas de uma interpretação mirabolante, mas de fato de uma possibilidade de leitura real, porque o Joyce ia tão longe. Aqui nós não temos o Joyce do Ulisses ou do Finnegan's Wake, em que ele trabalha com a linguagem de um modo assim tão extremo e que dificulte a leitura. Essa de fato é a melhor porta de entrada para o universo do escritor, seja porque é um de seus primeiros livros publicados, seja porque aqui o estilo é bem mais tranquilo. Não há dificuldades de estilo. Lógico, em um ponto ou outro ele já faz alguma brincadeira, alguma inovação, mas tudo muito pontual, muito rarefeito nesse sentido. O que prevalece aqui é o olhar do Joyce para esse país, para essa cidade que é Dublin, capital da Irlanda, no momento em que a Irlanda está sob o domínio britânico já há muito tempo. E aqui nós temos, portanto, um país europeu que era colonizado. E nisso ele se assemelha muito às experiências coloniais aqui da América Latina, da Ásia, da África, etc. E que lugar é ocupar no mundo estando nessa condição? Que arte produzir estando sob um domínio cultural? No caso da Irlanda, até sob o domínio também de Roma, através do catolicismo. Que idioma falar, já que o inglês é o idioma do dominador, mas o gaélico ali ele está meio perdido. Todos esses conflitos, essa imobilidade aparecem aqui no livro. É um livro sobre essa imobilidade dos personagens que não sabem exatamente o que fazer, que parecem não sair do lugar.
Mas ao mesmo tempo que é um livro de imobilidade, é um livro daquela imobilidade que precede a ação. Porque foi um livro escrito a partir de 1904, que demorou 10 anos para ser publicado e foi sendo escrito e reescrito nessa década. Então, em 1914 ele sai, e logo em 1916 acontece um grande evento na história da Irlanda, uma grande insurreição, que mostra que esses personagens aqui, eles poderiam até estar a princípio paralisados, mas na verdade eles estavam à beira de fazer algo mais concreto contra o que acontecia com eles. Aqui nós temos o Joyce se aproximando muito dessas pessoas muito simples para mostrar que, assim como nas grandes personagens de Shakespeare, é possível encontrar todo um mundo de referências, possibilidades, de complexidades, se a gente olhar atentamente para elas. Então aqui a gente tem um grande painel humano. Tanto é assim que este livro é mais ou menos dividido entre contos que tratam da infância, contos que tratam da adolescência, contos que tratam da maturidade ou da vida adulta e contos que tratam da vida pública, das relações sociais. Então é um amplo panorama da Dublin que o James Joyce considerava que ainda não havia sido devidamente retratada na literatura, muito embora fosse uma cidade europeia, uma capital europeia secular. Na medida em que ele retrata essas pessoas, ele não está retratando só os dublinenses, ele está explorando possibilidades de vida humana que são comuns a todos, de todos os países. E nisso o livro interessa. Existem interconexões entre os contos, existem conexões dos contos com obras como Ulisses, O Retrato do Artista Quando Jovem, o Finnegan's Wake. Existem conexões do livro com a história da Irlanda, existem conexões do livro com a biografia do Joyce e existem conexões do livro com todo o espectro de referências culturais que o Joyce sempre teve. Então, é esse livro que vai do micro, mas vai avançando para o macro e permite tantas leituras. No clube eu vou fazer toda uma série de vídeos explicando desde o livro de uma forma mais geral, até conto por conto, porque esse material crítico que eu li me municiou muito para fazer isso. Eu li principalmente o Cambridge Companion to Joyce, que é excelente, e a edição Norton para dublinenses. Essa edição Norton também tem tanto texto interessante que é, assim, impressionante. E tem um outro livro chamado Rethinking Joyce. Se eu conseguir, vou deixar as referências aqui embaixo. Mas posso dizer que o livro cresceu muito, eu gostei de muitos contos aqui, As Irmãs, a Eveline, Os Mortos, contos em que há muitas lacunas, o Joyce deixa muito para a gente completar, mas as lacunas em Joyce não são lacunas assim, caprichos estilísticos. Elas procuram representar também lacunas que existem para os personagens, porque muitas vezes esses personagens também não estão de posse dos conhecimentos que faltam ao leitor. Então essa zona de ambiguidade e incerteza, ela é compartilhada entre leitor e personagens. Fica a dica, vale a pena. Se você tem um projeto para ler Ulisses, por favor, leia primeiro Dublinenses. Eu acho que vai pavimentar muito melhor o seu caminho. Depois eu li um livro chamado A Luta, da escritora brasileira da virada do século XIX para o XX, Carmen Dolores. A Ju Gervason é uma professora de literatura, especialista em Clarice Lispector, doutora, pós-doutora, uma pessoa muito competente. Ela é também uma booktuber da antiga tradição, né? Já teve canal há muito tempo, hoje também tem. E ela atua muito no Instagram e aqui no YouTube. Vou deixar as referências aqui embaixo. E ela tem lá os clubes de leitura dela. E ela tem promovido agora clubes de leitura que se dedicam a ler todas aquelas escritoras do começo do século XIX brasileiro, que ficaram esquecidas na nossa história, mas que têm uma produção muito relevante. Esse é o caso da Luta, da Carmen Dolores. Eu li esse livro para o Clube Sillery dela, inclusive vai ter aí uma reunião em breve. E esse livro, gente, é um livro que se insere no chamado naturalismo brasileiro. Mas é impressionante ler ele e pensar naqueles outros livros naturalistas que a gente já leu e ver que a Carmen Dolores não perde em nada para esses grandes escritores que hoje são estudados na escola. Muito pelo contrário, o livro dela é muito mais empolgante,
mais amarrado, mais redondo do que os outros, sem deixar de ser naturalista, sem deixar de fazer essa experimentação própria da época. A Carmen Dolores ficou viúva, ela precisou trabalhar muito para sustentar a família, e a forma que ela encontrou para sustentar a família foi através da escrita, a escrita na imprensa, inclusive. Então ela escreveu muito. Tem gente que diz, inclusive, que ela morreu de exaustão de tanto escrever. E ela teve uma filha, a Crisanteme, e a Crisanteme também foi uma grande escritora. O Rui Castro fala muito dela no Metrópole à Beira-Mar, e existe um livro dela, o Enervadas, que foi publicado pela Carambaia. E este livro é o principal da Carmen Dolores, A Luta. Ele é muito interessante porque ele vai tratar de uma senhora que se diz viúva e que se estabelece com as 3 filhas no Morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para tocar um motel. Só que a verdade é que esse hotel, ele se abre muito e preponderantemente para jovens rapazes. E isso cria toda uma desconfiança a respeito da moralidade da dona Deozinda, que é essa dona do hotel e viúva. A questão é que, apesar dessas desconfianças, o hotel nunca chega a cruzar a fronteira que o torne simplesmente um lugar evitado pela sociedade, um lugar proibido. Ele mantém certa aura de respeitabilidade. Então a gente vai vendo muito nesse livro a questão do desejo feminino naquela época, dessas mulheres um pouco mais transgressoras, que não queriam agir conforme as normas e que tinham uma vida um pouco mais livre, e as consequências disso naquele contexto. Tem a filha dessa dona Deozinda, principalmente, que vai se casar com um moço de uma família um pouco mais tradicional. Só que essa família é muito monopolizada pela figura da mãe do moço, então ela vai ter sérios conflitos com a sogra. E a gente vai acompanhando tudo isso, a investida de outros homens em relação a ela, a resistência ou não, a crise nesse casamento. E tudo isso de uma forma, gente, muito assim, empolgante. Você quer conhecer o que vai acontecer depois. E muito assim naturalista e jocosa. Então, há cenas mais picantes, há insinuações muito fortes, há sarcasmo, há diálogos muito interessantes. Então, é um livro muito redondo sobre todos os aspectos e que mostra essa condição da mulher, vários aspectos da mulher mais livre e da mulher menos livre, ali no final do século XIX. Então, é um livro que vale muito a pena mesmo, é fácil de ler, tem umas 100 e poucas páginas, você lê meio que num dia só. Então é uma ótima experiência para a gente se abrir para essa produção e ver que ela é de muito interesse, não só histórico, mas literário também. Para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, eu também li O Bem Amado, do Dias Gomes. É o segundo livro, a segunda peça de teatro do Dias Gomes que eu leio. A primeira foi O Pagador de Promessas, já há vídeo aqui no canal, não deixem de conferir, é um vídeo bem completo. E aqui, gente, em O Bem Amado, a gente tem a peça que deu inspiração à novela com o mesmo título, O Bem Amado. E que história é essa? É uma história que mostra a inventividade do Dias Gomes, como ele era capaz de tratar dos problemas brasileiros com essa criatividade e de um modo que dialogava com o público mais amplo, não só com intelectuais. A gente tem aqui uma pequena cidade da Bahia que sofre o problema de não ter um cemitério. De tal modo que as pessoas que ali morrem precisam ser enterradas em cidades vizinhas. Além do embaraço que isso cria, né, você precisa fazer um funeral que é itinerante, que sai de uma cidade e vai para outra, as pessoas precisam se deslocar. Existe o fato, assim, mais simbólico, mais tocante e afetivo de que, às vezes, as pessoas viveram a vida toda ali naquela pequena cidade e agora, quando vão ter o seu descanso eterno, precisam ir para um lugar diferente, para um lugar estrangeiro, digamos assim. Então, esse é um problema real, apesar de ser um problema muito peculiar. A questão é que surge um personagem com ambições políticas, o Odorico Paraguaçu, e o Odorico Paraguaçu monopoliza esse problema de tal modo que as pessoas passam a prestar muita atenção nele, e ele, com base nisso, praticamente apenas, consegue se eleger prefeito com essa plataforma de construir um cemitério municipal e acabar com essa vergonha da cidade. E ele faz isso. O problema está no fato de que quando o cemitério é finalmente construído, ninguém mais morre.
e ele não consegue enterrar ninguém ali. Então ele não consegue inaugurar o cemitério. E esse problema precisa ser resolvido, porque político que constrói uma obra precisa inaugurar a obra. E aí a peça de teatro, ela segue aí nessa toada de descobrir quem vai ser, de arrumar um morto para inaugurar o cemitério. Aí vocês já imaginam toda a série de peripécias, desencontros, ação que acontece em torno disso. E a linguagem do Odorico Paraguaçu é muito engraçada. Tem um momento que ele fala assim que alguma coisa pode ser publicada, ele fala, isso pode ser publicado na imprensa sadia e na doentia. E essas tiradas são muito presentes ao longo da peça toda, então você ri o tempo todo. E a verdade é que por detrás desse humor, por detrás dessa situação insólita, está todo um comentário muito potente sobre a forma como a política funciona aqui no Brasil, sobre como a população se deixa perder no meio do caminho por esses políticos. Vejam, o problema do cemitério, ele era real. Não era uma coisa assim tão absurda. A questão é que isso se tornou a única questão a ser considerada. Quantas vezes isso não acontece no Brasil? Questões menores que não são as mais importantes, ainda que sejam questões, são monopolizadas de tal modo que o povo só presta atenção nelas, o político chega ao poder por conta delas, e as questões realmente importantes ficarão esquecidas no meio do caminho. Então, eu acho que é uma leitura muito válida, muito divertida, que você faz rapidamente e que prova que o teatro é esse custo-benefício altíssimo, né? Uma experiência literária incrível com não tanto esforço. Depois eu voltei a ler o escritor chileno Roberto Bolanho com o seu Noturno do Chile. Já um vídeo super completo aqui no canal sobre Noturno do Chile. Convido vocês a assistirem. É um livro que me surpreendeu. Um livro 5 estrelas, eu já tinha altas expectativas, mas eu não sabia nada sobre a trama. É possível sim saber sobre a trama e ainda assim gostar do livro, mas eu realmente fiquei muito surpreso e muito agradecido por finalmente voltar a ler o Bolanho. É uma história que vai tratar da vida de um padre que, paralelamente ao sacerdócio, exerce as funções de escritor, de poeta e de crítico literário. E ele é muito bem sucedido em tudo isso. E ele vai contando sobre essa vida, sobre as suas relações com outros intelectuais. Ele participava dos altos círculos literários do Chile. No entanto, a gente vai percebendo, através desse filtro da vida individual, certos lampejos do que acontecia ao redor. E gradativamente a gente vai percebendo que essa história, muito mais do que sobre a trajetória do padre, é sobre aquela interseção entre a vida individual e a vida pública num momento de crise e tensão no país. É um livro nesse sentido, isso eu nem falei no vídeo resenha, mas eu penso e faço essa associação agora. É um livro muito parecido com o Mefisto do Klaus Mann, para o qual também há vídeo aqui no canal. O Bolanho, ele é muito sutil, ele trata de um tema, mas pelas beiradas, ele não vai direto ao ponto. E ele trata pelas beiradas porque na vida, conforme essas coisas vão acontecendo, não é óbvio que o tema central é aquele do qual ele está tratando. As pessoas têm disfarces, as pessoas se iludem, se distraem, e o Bolanho reproduz essa ilusão, essa distração aqui, de modo a ser verdadeiramente realista. Se ele fosse direto ao ponto, ele estaria meio que deformando o seu objeto. No vídeo resenha eu falo mais a respeito do livro. Mas já posso recomendar como uma boa porta de entrada para o Bolanho. Eu acho que super funciona. Por fim, eu li este livro aqui, O Vício dos Livros, do Afonso Cruz, um escritor português. Este é um livro que vai recolher textos breves do Afonso Cruz a respeito do mundo dos livros, do amor aos livros, do colecionismo dos livros, dos encontros que ele teve por conta do ofício de escritor, em conferências, tudo envolvendo esse mundo dos livros. O interessante é que o Afonso Cruz é alguém muito sensível. E ele tem uma capacidade de expressão poética muito grande. Então ele tem aqui verdadeiros achados a respeito dessa nossa relação com os livros. O problema é que esses achados são tão preciosos
que naqueles textos em que ele é um pouco mais prosaico, em que ele se aproxima mais da simples crônica, a gente acaba sentindo uma queda muito grande no nível, ainda que sejam bons textos. Então, assim, é um livro irregular, porque os pontos altos dele são muito altos. E os outros pontos são apenas medianos, mas em contraste com esses pontos altos, eles se parecem baixos demais, entendeu? Então, vão a esse livro com a expectativa de encontrar pérolas, mas pérolas ali entremeadas por textos um pouco mais comuns. É um livro de leitura rápida, uma edição muito bonita, e assim como eu digo em relação ao Vamos Comprar um Poeta, um livro de ficção dele, eu digo em relação a este livro. É um livro que você pode dar de presente para todas as pessoas, porque tem grandes chances de ser um sucesso. Agora eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo, e tem bastante coisa em andamento. Como eu desejava há bastante tempo retomar a leitura do Philip Roth, eu decidi aqui ler O Casei com um Comunista. Li pouca coisa, li 18 páginas, mas já foi o suficiente para perceber que eu vou gostar. Dá para ver que a gente vai ter aqui, a princípio, um personagem que era um professor muito querido dos seus alunos, muito ativo, que queria de fato ser um professor, que era vocacionado para aquilo, mas que tinha ali a sua associação sindical, era alguém ligado à organização dos professores, à mobilização, às condições de trabalho dos professores, e por isso ele sofreu represálias no seu ambiente de trabalho. Ainda não está claro para mim se isso aqui vai tratar de macartismo ou de outro fenômeno da sociedade americana, mas só pelo modo como esse personagem vai narrando para o outro a sua vida, a gente já percebe a grandeza do livro. Assim, é interessante, você fica envolvido, você quer saber mais. Aquele personagem te cativa, assim como ele deve ter cativado os alunos quando ele dava aula. Então, é um livro promissor. Eu já li daquela trilogia que eles consideram a principal do Philip Roth, O Pastoral Americana e A Marca Humana. Ambos têm vídeo aqui no canal. Agora falta ler O Casei com um Comunista. Não tem ordem para essa trilogia, todos os livros funcionam independentemente também. Estou super curioso, quero continuar. Eu também estou lendo este livro do Freud, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Este é um livro, gente, especulativo do Freud, que vai tratar da possibilidade de Moisés, o grande fundador, o grande patriarca, o grande responsável até pelo povo judeu, por sua religião, pelo êxodo do Egito, etc. A possibilidade de que Moisés era um egípcio e que existe uma grande possibilidade de que entre os judeus e entre os costumes judeus, vários costumes egípcios se imiscuíram através de Moisés, justamente. Então, o Freud tem uma série de argumentos, a começar pelo nome, Moisés, ele vai mostrar, e esse é o argumento mais forte, como na verdade é um nome egípcio, e também através do fato de que os judeus sempre tiveram muito caros para si a questão da circuncisão. Ao passo que os egípcios também tinham essa ideia de circuncisão, essa prática, e também se consideravam um povo à parte, um povo separado. E tem outros argumentos de leitura da Bíblia, as diferenças entre o retrato de Moisés no começo, de Êxodo, e depois mais adiante no Pentateuco, etc, etc. É um livro altamente especulativo, cheio de bons argumentos e cheio de furos que o próprio Freud reconhece. Mas eu acho que ele é válido na medida em que ele proporciona um olhar muito inusitado para algo que na nossa cabeça está muito estabelecido. E eu acho que esse é sempre um movimento válido. Ainda que no final você não consiga tirar uma conclusão definitiva, o próprio Freud admite que isso não é muito possível, porque ele vai confessando aqui os furos da teoria. Porque tudo que se refere a um período tão longínquo da história é no final muito incerto. Nunca vai se chegar a uma conclusão definitiva. Mas esse exercício especulativo é muito interessante e você acaba conhecendo várias coisas a respeito dessa época da história humana, dos costumes egípcios, dos costumes judaicos, etc, etc. É um livro bacana, eu estou aqui na página 88, ele tem 196 páginas,
É uma edição da LPM, as edições de Freud da LPM são bem reconhecidas por quem está no meio. Me parece que o tradutor de Freud para LPM é o mesmo tradutor de Nietzsche. O Nietzsche e o Freud compartilham muito em termos de vocabulário, de modo de expressão. Então, é uma edição à qual vocês podem recorrer pelo que eu soube dos especialistas. O outro livro que eu estou lendo e que é excelente, que eu recebi da minha parceria com a editora da Unesp, é A Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman. Eu já estou aqui na página 128. Gente, este é um livro que vai tratar, dentro daquele trinômio que o Antônio Cândido propõe, de que a literatura é feita do autor da obra e do leitor, ele vai tratar da figura do leitor e de como esse leitor brasileiro foi se constituindo através dos séculos, como ele foi acessando os livros, como os livros foram chegando até ele, como esse mercado foi se estabelecendo. E é muito interessante porque ele traz, às vezes, coisas muito específicas. Por exemplo, ele traz documentos que comprovam quanto que o Machado de Assis ganhou pela primeira edição de Dom Casmurro, pela primeira edição de Memórias Póstumas, pelas edições posteriores, como era esse contrato, como eram os contratos dos principais escritores da época com os principais editores. E isso tudo é muito revelador, é muito instigante. É um livro que vai tendo um misto entre dados assim mais factuais e considerações mais abstratas sobre essa figura do leitor. Tudo numa prosa muito clara e um texto que você percebe extremamente pesquisado e bem amarrado. Apesar de parecer uma coisa muito de especialista, acreditem, é um livro que tem uma conotação mais ampla e que interessa a todo leitor. É um livro que fala muito mais do que desse objeto específico que está aqui no título. Vale muito a pena, eu pretendo fazer um vídeo aqui para o canal quando eu concluir essa leitura. Prossigo lendo e amando o livro Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colasanti. Gente, este livro funciona assim. São mais de 400 páginas, exato, mais de 400 páginas, em que a Marina Colasanti vai escrever, ó, vocês podem ver aqui, microcontos. Em poucos parágrafos, para alguns textos com mais parágrafos, outros com menos, mas nunca muito extenso, ela vai criar histórias. E a capacidade dela de criar histórias do mais alto impacto, do mais alto interesse e que assim vão na sua jugular em tão poucas linhas é impressionante. E assim, é uma prosa tão sintética e tão bem feita, tão polida, tão sonora, que você tem a sensação de que você está diante de um objeto literário perfeito. Eu vou lendo aos poucos esse livro no dia a dia, e cada texto que eu leio é uma surpresa, é algo assim que me deixa embasbacado. A única forma de demonstrar isso para vocês é lendo um pequeno texto. Eu vou me dar esse direito e eu espero que vocês me acompanhem, porque é bem pequenininho e vocês vão sentir do que eu estou falando. Aqui na página 151, por exemplo, a gente tem um pequeno texto, ó, o tamanho dele, de 2 parágrafos que se chama Onde o Lugar. Vejam só, existiria nesse mundo um lugar que fosse seu? Perguntava-se o viajante, levado por longa procura. Tudo estava tomado nas cidades, tudo o expulsava nos desertos. Matou animais e vestiu sua pele, sem encontrar naquelas peles seu lugar. Matou o semelhante e entrou em sua casa, mas as paredes lhe disseram que aquele não era seu lugar. Por fim, esfaimado, colheu um ovo num ninho, e na curva do ovo, deitado na curva da palma, reconheceu o seu lugar. Um lugar sem porta de entrada, que estaria para sempre perdido se apenas tentasse quebrar a casca. Uau! Uau! Vejam todo o desenvolvimento da vida de um personagem e o simbolismo da descoberta final, além da sonoridade muito evocativa com que as palavras vão se sucedendo. Gente, este livro é uma joia. É uma joia. Eu, inclusive, fiquei sabendo que a Vera Holtz
há alguns anos fez uma série de vídeos lendo textos desse livro, porque de fato eles são muito dramáticos, eles são muito potentes, eles se prestam muito bem a essa comunicação mais rápida e efetiva. Fica a dica. Conheçam Marina, eu acho que é uma ótima porta de entrada, não consigo dizer outra coisa. Dela também eu estou lendo este livro bem mais recente, que se chama Sereno Mundo Azul. Sobre a Marina, gente, é importante saber que esses livros dela, que aparentemente são juvenis ou infanto-juvenis, na verdade é tudo soco no estômago, é tudo livro denso que um adulto lê, relê e fica impactado. Então, este é um caso desses. São textos também que lembram os contos de fada, mas não muito explicitamente, é mais a atmosfera, mas tudo com essa alta carga simbólica, com esse estilo muito polido, muito sonoro, muito sintético e muito potente. E as ilustrações são belíssimas. É um livro que saiu, acho que 2022, 2023, por aí. É um livro mais recente, ó, de 2023, do ano passado. E bom que a Marina continua sendo tão produtiva, mesmo já tendo aí 80 e tantos anos. Por fim, para fazer um vídeo aqui pro canal, eu reli várias das minhas notas feitas nesta leitura aqui, o primeiro volume da biografia do Dostoiévski. Gente, eu fiz um vídeo para esse livro, né, pro começo desse livro no ano passado, e agora eu dei continuidade. É muito interessante porque, apesar da distância da leitura, eu consegui fazer isso porque essa leitura ela é tão estruturada em termos de raciocínio que me permitiu fazer anotações e grifos muito estruturados também. De modo que agora bastou eu revisitar essas minhas anotações e esses grifos para me recordar de tudo o que o Joseph Frank estava narrando aqui e conseguir fazer um vídeo à altura desse livro. Esses vídeos, eu convido vocês a assistirem, eles não são vídeos resenha, eles são vídeos em que eu conto sobre a vida e a obra do Dostoiévski a partir do que eu vou aprendendo aqui com o Joseph Frank. Então, não se trata de spoiler, porque eu consigo falar uma mínima fração do que o Joseph Frank traz aqui, que é sempre muito mais profundo. E não se trata de um vídeo resenha. Eu não estou falando exatamente das características gerais do livro, mas contando a vida e a obra do escritor a partir do que eu aprendi aqui. Então, se você nunca leu Dostoiévski, se você pretende ler no futuro, se você já leu, é um vídeo que te interessa. Você vai ficar sabendo mais a respeito da Rússia, do Dostoiévski, de algumas obras, tudo de forma assim, sem spoiler, que não prejudica a sua leitura posterior desse livro. Muito pelo contrário, eu acho que incentiva. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Não se esqueçam da próxima promoção na Amazon, de utilizar os links do canal. E até mais!